Meus amigos, agora é oficial, né? Estamos oficialmente aí, vocês estão vendo aí a tabela de modificação, né? Informe de modificação de tabela. Então, agora oficialmente estamos aí no Caldeirão, de volta no Caldeirão. E nesse vídeo a gente vai bater um papo para saber o que você acha melhor, né? O que é melhor, jogar na pressão da Curuzu em crise, né? Ou manter o Mangueirão, porque os jogadores vão se sentir mais à vontade, né? Bem, eu tenho uma opinião bem formada sobre isso daí, sobre retornar para o nosso Caldeirão. Agora oficialmente a Curuzu parada aí estava com problemas no gramado, né? Só lembrando que lá no início os jogadores disseram que o problema era o gramado, foi para o Mangueirão, a coisa se resolveu parcialmente, mas não na Série B. Então, agora a gente volta, em tese, né, na teoria, o gramado já recuperado. E por que eu acho melhor jogar na Cruzeiro? Depois a gente falar sobre a pressão, eventualmente a pressão contrária que isso pode acontecer. Bem, a gente já começa. Quando o Paysandu anunciou ontem nas redes sociais que vai retornar na Cruzeiro, todo mundo que estava ali meio cabisbaixo, né, já cansado dessa situação, você via, claro, um ou outro comentários ali que faz parte, né? Tem tipo de torcedor que mete o pau e isso aí faz parte, né? Existe vários tipos de torcedores, mas a maioria dos comentários é de volta à nossa casa, agora vai, na nossa casa vai ser melhor. Então, um time de massa e de camisa como é o Paysandu, o perfil, né, o ânimo da torcida conta muito. Então, pô, isso já dá o tom que nós vamos chegar lá no dia do jogo e a torcida já vai chegar com outro ânimo, com a expectativa de que isso melhore, né? Já é uma expectativa ali de que possa vir dias melhores. Então, a gente já tem o primeiro impacto aí, efeito anímico na torcida, né? Então, isso aí já conta muito, inclusive, para incentivar o time, né? Aí pode dizer, bem, mas... e aí eu já vou demonstrar, inclusive, na prática isso para vocês. Vou mostrar na tabela na prática o quanto a Curuzu faz diferença. E aí diz, né, que se teve uma reunião para saber se realmente da diretoria se valeria a pena ir para Curuzu. Inclusive o jogo contra o Goiás já dava para jogar, mas houve um migué ali de que a tabela tava que foi em cima da hora o informe, mas o migué no fundo era medo da torcida, da representada da torcida. E por que eu acho bobeira isso, né? Bobeira, não, mas os jogadores vão se sentir pressionados. Bem, primeiro, galera, se a gente se coloca na posição de um time grande, de um maior do Norte, né? E se a gente botar o Norte e o Nordeste, tirar os investimentos do Bahia do Grupo City, a gente está ali no top 5 dos maiores do Norte e Nordeste. Então, pô, se a gente se coloca nesse lugar e começar a achar que levar para Curuzu os jogadores vão sofrer a pressão e os jogadores também se sentem pressionados, aí melhor não torcer mais para Paysandu, né? Melhor torcer para esses times que são clube empresa, que não tem camisa, que não tem torcida. Então, pô, time grande como o Paysandu tem que jogar no Caldeirão, pô. E outra, não creio que os jogadores vão ficar com medo e se sentir pressionados. Vamos lá, olha só. Matheus Nogueira já jogou a Série B pressionado no Paysandu. Pela direita, Edilson nem se fale, né? 1000 anos de Paysandu. Luan Freitas e Quintana jogaram no passado. Pela esquerda, o PK. PK, tudo bem, veio do Cuiabá, não tem tanta pressão, mas se não me engano ele jogou no Vitória também. Então, acostumado lá no Barradão. Aí a gente vem no meio. Vilela, acostumado, né? O Martínez, tudo bem, que é de fora, não é. Mas aí a gente só tem um. Aí, meia de ligação. Vargas, veio do Ceará, acostumado com pressão. Rossi, então, nem se fale, né? Jogou pressionado no Vasco para rebaixamento. Nicolas, 1000 anos de Paysandu. E Benítez, né? Se for Benítez ou se for o Boraz, também acostumado. Então, essa história que o jogador vai sentir pressão, primeiro, que nem deveria existir. Porque se sente pressão da Cruzeiro, melhor nem estar no Paysandu. Segundo, que eu acho que na prática isso realmente não vai acontecer. Isso não vai acontecer, são jogadores tarimbados, né? Time de camisa é assim mesmo. Olha só, imagina, né? Vamos tentar traçar um paralelo. Vitória e Sport, por exemplo, que estão aí em mais lençóis na Série A. Imagina o Sport dizer, não, veja bem, a gente não venceu nenhuma, que coincidentemente é o caso do Sport na Série A. Vamos tirar os jogos dos aflitos e levar lá para a Arena de Pernambuco, que o campo é um pouquinho mais distante. Ao contrário, né, galera? Ao contrário. O campo perto pode ter o efeito rebote? Pode, mas isso aí eu acho que é um efeito colateral mínimo, né? Mas as chances disso dar certo, eu vou demonstrar, fica aí que eu vou demonstrar para vocês na tabela do ano passado o como isso pode dar certo, né? Então imagina o Vitória. Por exemplo, não vamos jogar no Barradão porque
a torcida vai pressionar. O Vasco, tá aí o exemplo do Vasco, né? O Vasco jogou aí. Ah, mas é o poderoso Melgar do Peru. Sim, mas o Vasco já cansou de pegar time fraco e levar pancada. Mas dentro de São Januário, estádio raiz, como é a Curuzu, a pressão tá aí. O Vasco é imbatível, pô. O Vasco não caiu esses últimos anos. Se conseguiu alguma coisa, foi por conta de São Januário. E a mesma coisa eu digo para o Paysandu, né? E eu vou te mostrar isso aqui, olha só. Vamos lá, que eu vou te mostrar isso aqui na prática. Como isso fez diferença no passado para a gente já não cair, já que infelizmente a gente assumiu, né, a posição, infelizmente, de que o nosso título para a Série B desse ano é infelizmente não cair. Então, olha só, bora lá dar uma olhada na tabela do ano passado, só para eu te provar o quanto faz essa diferença. Bora lá, olha só a tabela aí. Ó. Primeira rodada, o Paysandu jogou fora contra o Santos, legal no conto. Segunda rodada, a gente jogou contra o Botafogo, que foi nosso adversário para não cair, e empatou no Mangueirão. Só lembrando que a gente saiu atrás, né? Aquele golaço do Esli estava lá no Mangueirão esse dia, né? Debaixo de muita chuva. Depois saímos, né? Desculpa, depois jogamos na Curuzu, empate, né? Contra o Avaí, que brigou para subir até um certo ponto, então empatamos na Curuzu. Saímos, depois voltamos contra o Goiás, que também brigou na parte de cima, empatamos. Só lembrando que a gente saiu na frente e o Goiás fez o gol no final. Né? Então, repare que na Curuzu, a despeito também do time do ano passado ser melhor do que esse, mas não ser um primor, né? Fomos fora, empatamos com o Amazonas, depois contra o Guarani de novo, e aí vencemos, né? Coincidência ou não, vencemos. Nossa primeira vitória foi na Curuzu e uma vitória convincente contra o América, que também lutou lá na parte de cima. Depois jogamos na Curuzu contra o CRB, também saímos na frente e sofremos um empate contra um time que era um time bom, não brigou até na parte de baixo, inclusive o CRB, né? Mas, enfim, um empate aí normal. Depois empatamos com o Operário, lembrando que o Operário era 10 vezes melhor do que o time que é esse ano. Vencemos o Ceará, que subiu na Curuzu, isso tudo Curuzu, veja só o efeito Curuzu. Vencemos a Ponte, que foi adversária direta contra o rebaixamento. Né? Depois perdemos Novo Horizontino, aí eu acho que vamos dizer assim, a gente teve 2 derrotas lá, né? Foi Novo Horizontino e Amazonas. Não diria que foi uma derrota trágica, porque era um time muito bom, muito melhor do que esse ano, né? Então perdemos para o Novo Horizontino e depois fomos lá fora e empatamos. Então eu diria que aí foi uma derrota, não deveria perder, mas uma derrota aceitável, né? Porque era um time muito bom do Novo Horizontino. Depois fomos para Itacuruzu, mas não foi Curuzu, foi no Mangueirão, levamos a goleada lá do Santos, né? Duvido se fosse na Curuzu, se fosse para perder, perderia de pouco, né? Mas duvido até que a gente não ganhasse se fosse na Curuzu. Depois jogamos contra o Mirassol, empatamos, normal também, um time que estava brigando lá em cima e subiu. Aí sim, essa derrota aqui para o Amazonas foi uma derrota trágica que inclusive originou ali a saída do Hélio. Agora presta atenção, e agora é aqui que você quer que você preste atenção, ó. 25ª rodada, depois a gente foi a 26ª, desculpa, a 25ª rodada, né? O Hélio caiu aqui e a gente começou aqui a nossa briga de vez contra o rebaixamento. Olha agora o efeito Curuzu, olha. Ganhamos do Guarani, adversário direto. Depois perdemos para o Sport normal, né? O Sport subiu, legal, perdemos. Ganhamos do Ituano, adversário direto. Então, veja aí a importância da Curuzu. Depois ganhamos a Chape, outro adversário direto. Né? Tudo é importância da Curuzu. Ganhamos do Curitiba. Esse jogo aqui para mim, ele diz tudo sobre a Curuzu. Eu estava nesse jogo também, ele diz tudo. Saímos perdendo, ficamos com um jogador a menos e conseguimos virar o jogo no último minuto com o gol do Jean Dias. Isso aqui é efeito Curuzu, meus amigos. Esse jogo aqui, apesar de matematicamente não ter confirmado o Paysandu, mas ele no espírito confirmou o Paysandu. E isso aqui tem tudo a ver com a Curuzu. Eu duvido se a gente no Mangueirão, com um jogador a menos, se a gente conseguiria virar esse jogo. Eu duvido, né? Eu duvido que isso iria conseguir. Eu duvido, né? Então aqui acho que praticamente selou nossa permanência, muito embora não tenha sido matematicamente certo, né? E aí depois a gente perdeu para o Ceará, ganhou fora lá da Ponte Preta e sacramentamos aqui com 1-0, né, a nossa permanência na Curuzu com 3 rodadas de antecedência, né? E onde é que foi isso?
na Curuzu, meus amigos. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A Curuzu é sim a nossa casa, sem essa de que, mas pode ser que jogadores sintam pressão. Não tem essa de pressão, nem deveria sentir pressão, né? Nem deveria sentir essa pressão, porque são jogadores experientes, e se sentir tá errado. É bom logo que vai ao racha, né? Ou vai ao racha logo. Né? A gente vai ter aí em um mês, em 5 jogos, 4 jogos em Belém, então acabou a desculpa, né? Ou vai ao racha, beleza? E o que vocês acham? Melhor jogar na Curuzu? Melhor jogar no Mangueirão? Bota sua opinião aqui. Quem acha que é na Curuzu, coloca Curuzu. Quem acha que é Mangueirão, coloca Mangueirão aqui nos comentários, beleza? Forte abraço. Não se esquece, por favor, se inscreva no canal, curte, né? Isso ajuda muito o canal. Um abraço e até a próxima.